Olá, gente, tudo bem? Estou fazendo agora mais uma aula para o meu canal. É a aula 31, tá certo? Eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal, tá certo? Olha, a aula de hoje eu vou tratar sobre o tema A Ordem do Mundo, tá? É o título da nossa aula, A Ordem do Mundo. Veja bem, o que é que está acontecendo com o planeta Terra atualmente e desde algumas décadas? A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que o pensamento humano é a causa principal ou primordial da tamanha destruição que vem ocorrendo no planeta Terra. Este planeta Terra, ele tem uma energia própria, tá? Ele tem uma produção ininterrupta de energia, de vitalização. Ou seja, embora o pensamento humano ele faça com que a Terra, se tornando mais densa e densificada, ela vá aos poucos se destituindo a sua camada, porque veja bem, o planeta Terra ele é composto de uma camada terrânea, terrestre, e uma camada subterrânea ou invisível. Acontece que o planeta Terra dos humanos, ele tem passado por uma transição. Esta transição é para que ocorra, de todo modo, a espiritualização do corpo terrestre, ou seja, a espiritualização do planeta Terra. Ponto. Veja, é como se fosse duas linhas em que esta é o humano, é o pensamento humano. E esta linha daqui é o planeta Terra. O pensamento humano, ele tem feito isso, fazendo com que, aos poucos, o planeta Terra desapareça da face da Terra. E a Terra, embora o pensamento humano ele trabalhe, infelizmente, na decomposição desse lado terrestre, o planeta Terra faz isso, ele empurra, ou seja, ele, a partir da sua realidade cósmica, que é uma proteção natural do próprio nosso planeta, ele faz isso, com o pensamento humano. Mas o pensamento humano também faz isso, porque vai chegar um momento em que, se o pensamento do homem não modificar todo o seu contorno e principalmente toda a sua profundidade interna, vai chegar um momento que vai acontecer isso, né? Vamos ficar sem o corpo terrestre, que é o planeta Terra. Então, veja só, chegou um momento
que as civilizações ela tem trabalhado apenas o corpo material. O que é isso? É o pensamento humano, a humanidade, ela tem trabalhado apenas em um setor, que é a parte material do corpo terrestre, que é o planeta Terra. E o que é que acontece? A partir do momento que o pensamento humano ele investe toda a sua força, potência e energia na materialidade apenas do corpo terrestre, o que é que ocorre? A Terra, ela já é densa, né? Porque de todos os planetas, a densificação maior é do planeta Terra. E aí, o pensamento humano, somente atraído, psiquicamente falando, pela materialidade, ou seja, pela densidade do planeta Terra, em outras palavras, numa linguagem ordinária, a densidade planetária é toda a sua parte material, toda a sua parte concreta, toda a sua parte visível. Veja bem, todo o corpo material, ele é concreto, no sentido de demonstrar que é possível a visibilidade completa e absoluta de toda matéria. Então, a matéria é esse corpo denso. E o que é um corpo denso? É um corpo duro, bruto, um corpo robusto, que é possível ver aos olhos do corpo, ao olho nu. E aí, interpretando mais ordinariamente esse corpo material, o que é que a gente tem? A gente tem guerras, misérias, fome, o capitalismo exacerbado, exagerado, né? Esse dinheiro sujo, a desigualdade social, a pobreza, o preconceito, todo tipo de violência. Então, isso tudo vai sendo produzido pelo próprio pensamento humano. E o que é que acontece? Toda essa massa de coisa ruim, ela vai sendo introjetada e transpassada para todos nós, para todo o corpo terrestre do planeta Terra. Então, veja, tudo isso, as guerras e todo tipo de miséria e todo tipo de violência, ele é causado por uma única instância, que é concreta e abstrata ao mesmo tempo. Que instância é essa? É o pensamento humano. É isso aqui, ó. O que está causando a verdadeira destruição dessa crise planetária é o pensamento. Mas como assim, Caio? Porque o pensamento em si, ele é composto, né, fisicamente falando, de elétrons, de corpúsculos eletromagnéticos. E a Terra é um planeta circular e elíptico que gira em torno de si e do Sol e da Lua. Só que o que é que acontece?
todo o corpo terrestre do planeta Terra, ele tem cadeias eletromagnéticas. É como se fossem ímãs que refletem um no outro e que compõem a parte eletromagnética de todo o planeta Terra. Então, esses íons positivos e negativos, que são os próprios átomos, o planeta Terra, ele é composto disso. Por exemplo, esta sala aqui é composta de íons positivos e negativos. Não apenas esse espaço invisível, que é esse vácuo aqui, esse vazio quase que absoluto, mas os íons da parede, desse porta-retrato, desta corrente. Então, tudo isso vai sendo atraído pelas forças magnéticas terrestres. É tudo isso para dizer que o pensamento humano, ele atrai tudo e todos. Logo, se o planeta Terra, ele é composto de partes eletromagnéticas, que na linguagem esotérica vai chamar-se de o grande imã cósmico com letra maiúscula, porque existe o cosmos, e o cosmos é uma entidade absolutamente insondável, mas que rege toda a composição cósmica do universo. Então, o pensamento humano, ele atrai e repele. Ele atrai e repele. Não somente o pensamento humano, mas tudo aquilo que a vida substancial, concreta ou não, material ou imaterial, tudo ele atrai e repele, atrai e desatrai. Então, o pensamento humano, segundo a filósofa Irena Herrich, ela mostra e demonstra, a partir de canalizações de mestres ascensionados, que o pensamento humano, ele transpassa essa materialidade que é o nosso crânio e depois o nosso cérebro. O pensamento humano, ele transpassa isso aqui e pula para o espaço. Isso é uma verdade, embora seja uma verdade oculta, ou seja, que poucas pessoas sabem e conseguem compreender e interpretar. O pensamento, ele transpassa toda essa materialidade e passa para todo o espaço. E passando o pensamento humano para o espaço, ele passa para todo, ele já passa a pertencer ao pensamento humano de todo o corpo terrestre do planeta Terra. Então, vamos dar um exemplo. Se há uma violência física ou psicológica a algo ou alguém, o planeta Terra
o nosso planeta Terra, ele atrai essa energia negativa de violência física e psicológica e transforma essa violência negativa em uma violência positiva. Tchau, obrigado. Olha, e aí todo esse fluxo de energia ele é dissipado pelo próprio corpo terrestre do planeta Terra. Então, de um lado, você tem o pensamento humano. E de outro, você tem o corpo terrestre. Veja aquela imagem que eu acabei de colocar. O pensamento humano é isso. O corpo da Terra é isso. O pensamento humano faz isso, ó, até um momento que a Terra vai se extinguir. E aí o que é que está acontecendo? O planeta Terra, ele está passando, como eu havia dito na introdução deste vídeo, o planeta Terra, ele está passando por uma transição planetária, que mais especificamente é a espiritualização de todo o seu corpo terrestre. Vamos lá. Mãe, não ligue celular aí agora não. O que é que acontece? Acontece isso que eu acabei de falar. Gente, a causa de tamanha crise social, econômica, cultural, sanitária. Gente, o Covid-19, vamos lá. Vamos ver se vocês acordam. Como foi, né? A pergunta é: como foi que surgiu, que apareceu em nosso planeta o Covid-19? Milhares de pessoas se perguntaram isso e acabaram atribuindo a causa a Deus. Deus fez na cabeça destas pessoas, Deus tinha castigado nós por todos os nossos atos, desde séculos atrás. Séculos e séculos atrás. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. O Covid-19, na época de março de 2020, por aí, ele se implantou na natureza, com N maiúsculo. Natureza com N maiúsculo. O Covid-19, ele se implantou na natureza da Terra, especificamente e particularmente.
desencadeado pelo quê? Pelo próprio pensamento humano. Então, a causa não é divina desse castigo que foi o Covid-19. Não é isso. Foi o próprio pensamento humano ao transpassar para o espaço da atmosfera terrestre pensamentos negativos, pensamentos de destruição, de catástrofe, de miséria, de violência, de todo tipo de morticínio, de preconceito, de violência física e psicológica. Então, chegou um momento, quando aconteceu o Covid, que a natureza, ela não aguentou tamanha índice de negatividade. O pensamento humano produziu, durante todas essas eras, tanta coisa ruim, que a natureza, com N maiúsculo, ela se rebelou. Ela, como uma tsunami, como aquelas lavas de vulcão que a natureza projeta-se, que ela se revela e se rebela. Então, foi dessa forma que a natureza, não aguentando mais toda esse índice de negatividade, ela se rebelou. Então, não foi a natureza que destruiu, que tem destruído todas as camadas do corpo terrestre da Terra. É o próprio pensamento humano a causa disto tudo. E aí, o pensamento humano inserido e projetado para a natureza, passado somente coisas ruins, o Covid nasceu. E aí a natureza não podia fazer mais nada. Teria ela própria também de aceitar e de sofrer todo tipo de mal que aquele vírus causou aos humanos e principalmente a nossa natureza com N maiúsculo. Chegou um momento, isso é tão verídico e tão verdadeiro e assertivo, que a natureza humana, diante do vírus Covid, quase desapareceu por completo da face da Terra. A natureza, com N maiúsculo, ela sofreu tudo que o humano sofreu. Porém, a natureza, ela é imortal. Ela é infinita. A natureza, ela nunca morre. Assim como o cosmos nunca morre. Quem morre são todos aqueles seres vivos que possuem uma vida orgânica ou inorgânica, sofrendo o advento e a dissolução absoluta e inevitável do tempo. Então, é estranho dizer que são as doenças que nos matam, né? Que nos finitizam. Porque nós somos seres finitos por excelência. Nós perecemos, nós morremos.
Mas o que perece, o que faz de nós humanos perecermos, não é necessariamente as doenças, é o tempo. Então, o tempo, à medida que ele vai envelhecendo e diluindo todo o nosso corpo e principalmente o organismo, o que é que acontece? Nós vamos perecendo. A partir do momento que uma criança ela nasce da barriga da mãe, ela já está sofrendo o processo de perecimento, que foi o que Heidegger, no século XX, disse, é o ser para a morte. Então, eu sou um ser que está, desde o nascimento, que está em constante direção para a minha própria morte. Então, não são as doenças que matam. É o processo vertiginoso e imparável, absolutamente imparável, do tempo. E para concluir este vídeo, eu digo que não esqueçam, cuidem do seu próprio pensamento, não é? Faça meditações de pelo menos 10, começa com 5 minutos e vai a 10 minutos por dia, tá ótimo. Pratique atividade física, dialogue, faça interações sociais, leia um livro, escreva. Então, é preciso trabalhar, sobretudo, a nossa parte interna, que é a nossa interioridade, que é aquilo que Deus mais vê em nós. Deus, ele não vê que roupa nós estamos vestindo. Deus não vê que relógio, que corrente, que anéis nós estamos usando. Deus vê aquilo que é mais de profundo em nós. Que ao passo que Deus vê o que há de mais profundo em nós, é necessário e fundamental que nós também passemos a ver aquilo que Deus vê de profundo em nós. Porque é como diz o bispo Edir Macedo, nós estamos aqui não é necessariamente para realizar coisas, desejos e sonhos. Enquanto uma raça de natureza humana superior em intelecto às demais, segundo o bispo Edir Macedo, e eu concordo plenamente com ele, nós, enquanto raça humana, nós estamos aqui com um único objetivo. Veja bem, um único objetivo, qual seja a eternidade. Então, nós temos a nossa parte mortal e nós temos a nossa parte imortal. A nossa parte mortal é o tempo que nós iremos passar dentro desse planeta. E a nossa parte imortal é aquilo que vai ficar registrado, é a única coisa que ficará registrada no substrato da Terra de modo invisível e imaterial, e principalmente que comporá a nossa eternidade. Veja
que contrário e que a sociedade tem caminhado do modo inverso. Eu vou morrer, então eu vou realizar todos os meus desejos. A grande maioria, quase na totalidade, vivem assim. Eu vou morrer, então eu vou realizar tudo aquilo que eu quero. Sem saber, pobre coitado, que o que conta é que nós somos seres absolutamente eternos. Logo, daqui nós iremos para a eternidade. E a eternidade é tão grande como uma realidade verdadeira, justamente porque o nosso ser, ele não é apenas mortal, mas imortal. Então, eu espero que nesta aula tenha ficado claro sobre o que seria a ordem do mundo, que nada mais é, como eu havia falado até aqui, a ordem do mundo é viver segundo os desígnios de Deus. E o que é viver segundo os desígnios de Deus? Em direção à eternidade. Gente, muito obrigado. Curtam, se inscrevam no meu canal, ajude o meu canal. Eu estou começando agora, já tem alguns vídeos, então assistam os vídeos. Se gostou, dá um like, tá certo? E se puder, compartilhe e se inscreve, porque até quando Deus me der vida, esse canal vai ser alimentado com coisas bastante prazerosas, que é o conhecimento. Cheiro, namastê.